Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comentando o quadro político nacional e também comentando o quadro político estadual, observa-se que o país começa a patinar no Congresso Nacional com relação às reformas. Percebe-se que há um vazio de liderança, de força política para se fazer as mudanças necessárias para que o país possa ser reconduzido ao desenvolvimento, ao crescimento econômico. E é evidente que, aproximando-se do ano que vem, essas discussões acabam caindo mais no campo do interesse político do que no interesse do país, uma vez que o interesse político está conseguindo superar o grande esforço que todos teriam que fazer para tirar o país da dificuldade econômica, especialmente introduzindo no desenvolvimento mundial. Percebemos que as discussões, não só a nível nacional, como no próprio Estado do Espírito Santo e dos estados brasileiros, elas partem mais para a briga regional e para a briga de discussões pessoais do que de discussão nacional. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós já percebemos uma disputa, um trabalho sendo feito, já pensando nas eleições de 2018, quando lideranças que se destacam e que pretendem disputar as eleições majoritárias já avançam estado afora, fazendo um encontro aqui, um encontro ali, numa clara antecipação da discussão eleitoral, quando, na verdade, a discussão devia ser nacional, especialmente na questão de colocar o país no ritmo e no caminho certo. Vi com muita atenção a movimentação política que está sendo feita já também com relação à sucessão nacional, onde os possíveis pré-candidatos começam a mostrar no cenário político, na imprensa, as suas vocações para a disputa do cargo. E, recentemente, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, numa entrevista na imprensa nacional, se colocou na condição de até estudar a possibilidade de pleitear uma disputa à presidência da República. E mais, disse que, se isso for possível, se isso chegar a acontecer, ele estaria discutindo a possibilidade de convidar um candidato a vice do Espírito Santo, que seria o governador Paulo Artung. E hoje, na imprensa, o governador Paulo Artung, aliás, ontem na imprensa, manifestou, sendo entrevistado, que estudaria essa possibilidade e discutiria o convite. Então, eu queria aproveitar para oferecer ao povo do Espírito Santo, e principalmente os políticos do Espírito Santo, que nós pudéssemos trabalhar a visão de que talvez seja mais importante o Espírito Santo começar a discutir a possibilidade de um dos seus membros da atividade política poder ascender a uma posição de destaque nacional numa disputa ao cargo majoritário da nação, muito mais forte do que, às vezes, ficar discutindo aqui, localmente, a eleição majoritária do Espírito Santo.
Porque se existe um convite de uma liderança capixaba para poder disputar uma eleição na condição de vice no país, por que tanta briga aqui no Espírito Santo para se disputar a eleição estadual, sendo que isso, se acontecer, facilita até o arranjo político do Estado? Então, não vejo muita motivação e nem muita necessidade de uma disputa antecipada aqui, quando ela poderá nem acontecer, e facilitar a vida do Espírito Santo, que precisa muito mais de uma unidade das forças políticas do que ele disputa. O Espírito Santo se encontra numa condição razoavelmente boa diante da crise nacional. Mas é preciso que, antes da disputa a qualquer custo, seja pensado pelas grandes lideranças do Espírito Santo o entendimento no sentido de fazer com que o Estado, entre 2 ou 3 candidatos que poderão disputar as eleições do ano que vem, possam trabalhar o entendimento para que cada um deles possam estar representando o Espírito Santo sem que um possa invadir o espaço do outro. Olha, se existe a possibilidade do governador do Espírito Santo ser candidato a vice-presidente da República, nós todos temos que incentivar e temos que entender que isso é bom para o Espírito Santo. E facilita até a acomodação política do Espírito Santo, onde poderá, quem sabe, termos uma candidatura praticamente única, no sentido de unir o Espírito Santo, juntando as forças capixabas às forças nacionais. Então, acredito que esse processo deve ser pensado, deve ser avaliado, para que, no momento em que o Estado passa a ser destaque nacional, em face de ter conseguido um desempenho de administração pública com eficiência para pagar em dia, para poder estar com a economia estabilizada. É importante que nós usemos esse trunfo, que pertence, claro, ao governador do Estado, mas pertence aos capixabas, essa condição, porque todos contribuem para que isso acontecesse, tanto a Assembleia, através dos deputados, aprovando aqui todos os projetos, como a própria sociedade, que entendeu e compreendeu as dificuldades do momento da crise política, e os próprios funcionários públicos, que abrindo mão, embora não sejam da vontade deles, mas conseguiram entender o momento do Estado, eles, por exemplo, são os que mais contribuíram para esse equilíbrio fiscal que nós estamos vivendo no Espírito Santo. Então, se houve uma junção de forças da sociedade, todos os segmentos, servidores públicos, se houve o entendimento de todos os meios e poderes, diminuindo suas despesas para que o Espírito Santo atravessasse essa crise, e se agora isso pode gerar uma ascensão de um capixaba a um posto na disputa federal, nós temos mais é que respeitar isso, valorizar e trabalhar até para que isso seja verdade e nós possamos ter aqui uma situação diferenciada na política nacional, que seria o entendimento de todas as forças políticas valiosas do Espírito Santo, para que o Estado pudesse, no ano que vem, participar de uma eleição nacional e participar de uma eleição estadual com as forças unidas para poder conseguir fazer essa passagem pós-crise dentro da compreensão de que nós temos que ter, para poder todo o Brasil ter, é de que vale muito mais o país, vale muito mais o povo do que as vaidades pessoais e as vocações próprias das pessoas de quererem se eleger apenas para atender a sua vaidade. Então, eu acho que o momento é bom, o momento é importante dentro do movimento político nacional e estadual, e eu creio, senhor presidente, que o Espírito Santo tem possibilidades, até porque o país passou nesse momento, um momento em que quem fez uma administração com equilíbrio, com responsabilidade, passou a ganhar a admiração e o respeito do país inteiro. Hoje o Espírito Santo não é olhado só hoje pela sua população, que é pequena, mas passou a ser olhado como um Estado que tem o seu povo organizado, que tem os seus políticos e as suas entidades
completamente coesas no sentido de passar pelo pior crise do que nós vivemos nos últimos anos e conseguir manter o seu equilíbrio. Então, hoje nós somos exemplo. Qualquer candidato a presidente da República nesse país vai querer ter um membro do Espírito Santo disputando junto à sua chapa para poder até argumentar para a nação de que na chapa tem um gestor que tem eficiência e que o Estado dele possibilitou o Espírito Santo ficar entre os primeiros em administração, com ajuste fiscal, com equilíbrio e atravessar uma das piores crises que nós vimos. Então, eu queria deixar esse recado, senhor presidente e senhores deputados, de que talvez esse seja um momento ímpar na política do Espírito Santo e na política nacional. Se nós podemos ter um capixaba disputando uma eleição numa chapa federal, nós podemos ter também o entendimento e a capacidade de unir as outras forças políticas do Espírito Santo em fazer uma eleição estadual, juntando todas as forças e manter o Estado e as autoridades federais completamente ligadas. E além de nós podermos estar dizendo que temos um exemplo como gestão fiscal, como gestão competente, poderemos dizer também para o Brasil que nós temos também políticos capazes de colocar o interesse coletivo, o interesse do Estado, acima da vaidade, acima da vontade pessoal. É como penso.